Êxodo capítulo 16. Na meditação do capítulo anterior, nós vimos o cântico de louvor de Moisés, também o cântico de louvor de Miriam e as águas de Mara e de Elim. Na meditação do capítulo agora 16, nós estaremos lendo na Bíblia King James e também observaremos as sugestões das referências bíblicas, referências cruzadas contidas na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. No capítulo anterior nós vimos que toda murmuração, que hoje usamos como um nome como reclamação, toda reclamação, ela é frontalmente, diretamente contra o Senhor. Portanto, a reclamação é um pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Então nós somos chamados para engrandecer, louvar o nome do Senhor, ter gratidão e sair da nossa boca a palavra de Deus com gratidão. E nós não devemos reclamar, que estaremos pecando contra o Senhor. Eu repito, toda reclamação, ela é frontalmente contra o Senhor. Versículo 3. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão. 2 pontos. Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas da carne, as panelas de carne, podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Ficou registrado aqui para que hoje, nos dias de hoje, nós não venhamos a seguir esse mau exemplo que causou a morte da maioria dos israelitas. A reclamação é pecado e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então foi o próprio Deus que mandou matar, ok? Que mandou as serpentes que mataram, devido à reclamação, à murmuração do povo. Então foi registrado aqui na palavra de Deus para que hoje nós tenhamos esse entendimento, para não seguir esse mau exemplo, mas seguimos o exemplo de Cristo Jesus, porque Jesus sofreu, Jesus padeceu, apanhou, e em nenhum momento Jesus reclamou com as autoridades, não reclamou com as pessoas. Em nenhum momento nós vimos no Novo Testamento Jesus reclamar. E nós, como os discípulos de Cristo, discípulos é aqueles que seguem a Cristo, são alunos de Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos imitar a Jesus, apresentar a nossa oração ao Senhor, conversar com o Senhor, falar tudo para o Senhor em oração. Mas não devemos reclamar, falar com outras pessoas sobre o problema, entendeu? Reclamar da vida, reclamar da situação, reclamar dos problemas, reclamar de qualquer coisa, murmurar, nós estaremos pecando. Ao contrário, nós devemos elogiar o Senhor, louvar o Senhor, que a nossa boca se encha da palavra de Deus. Nós devemos expressar a palavra de Deus, ficar longe, nos recusarmos a reclamar. Ao invés de reclamar, vamos agradecer, vamos ser gratos, porque a gratidão é uma forma de nós elogiarmos a Deus. A gratidão é o nosso dever, a nossa obrigação, sermos agradecidos a Deus, tanto pelas vitórias, quanto também pelas dificuldades, sofrimentos. Jesus sofreu muito mais do que qualquer ser humano pode sofrer. Em nenhum momento
Ele reclamou. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo de grande obediência. Somos gratos a Deus por Jesus. Continuando. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Veja só, Jesus se autodenominou, abre aspas, o verdadeiro pão do céu, fecha aspas, em João 6:32. O pão que procede de Deus para a plena satisfação de todos quantos dele se alimentarem para sempre. João 6:33, João 35:48. O pão vivo que desceu do céu, Jesus, caso contrário morreríamos de fome da alma. João 6:51. Há uma aplicação semelhante a esse conceito em Deuteronômio 8:3, em relação à citação que o Senhor faz no versículo Mateus 4:4. A petição que surge aqui foi o sinal que Jesus evocou em Mateus 6:11 e em Lucas 11:3, em relação ao, abre aspas, pôr à prova, fecha aspas, de Yahvé. Vejamos depois Gênesis 22:1. Então Jesus se autodenominou o verdadeiro pão do céu. Vamos ver João 6:32. Vamos ler João 6, vamos começar pelo versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Então maná, pão do céu, ok? Versículo 32. Respondeu-lhes então Jesus, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Salmos 78, 23, 24, 25, aqui leremos: Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Veja só, o ser humano incrédulo e pecaminoso chega a aceitar os milagres de Deus, mas não com a gratidão e a reverência devidas. Veja só, gratidão e reverências devidas. E sim como apenas um ponto de partida para novas exigências e questionamentos. Aqui o salmista faz uma junção de dois episódios conhecidos: Êxodo 16, 2 e 3, estamos lendo, e Números 11, 4. Então o povo exigir, questionar, reclamar, murmurar, tudo isso é contra o Senhor, como temos falado, e isso é pecado. Então nós devemos ter gratidão e reverência devida para com a palavra de Deus. Continuando, versículo 24: Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem, deu-lhes trigo do céu. Veja só uma coisa: um dos significados mais profundos do termo hebraico, entre aspas, maná, é, entre aspas, pão do céu, como descrito onde estamos lendo o Êxodo 16. Contudo, seu sentido eterno fica evidente no sacrifício vicário e redentor de Jesus Cristo, o Messias. Então, seu sentido eterno se evidencia na morte de Jesus por todos nós, e a ressurreição dele para a nossa salvação, Jesus o Messias.
João 6,51. Em Números 11:1, vemos como a ira de Deus literalmente se acendeu. Várias metáforas permeiam este salmo, como recurso didático para transmitir a história do amor de Deus para com seu povo ao longo dos séculos. Toda a obra de Deus, desde a queda, Gênesis 3, tem como objetivo resgatar um povo formado por filhos amados que no Senhor e Salvador depositassem toda a sua fé, depositassem toda a sua gratidão e toda a sua reverência. Então são três coisas que nós aprendemos. O comportamento ali do povo de murmurar, de reclamar, é um comportamento de falta de confiança. Deus gostaria que o povo, exigia que o povo confiasse nele. Deus gostaria e exigia que o povo confiasse nele. E o povo não confiou e reclamou. Ok? O comportamento hoje nosso comportamento deve ser de depositar toda a nossa confiança em Deus, temos fé em Cristo Jesus, gratidão, ter uma vida de agradecimento e reverência, total reverência ao poder da sua palavra. João 6:29, aqui leremos. Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Ele lhes deu a comer pão do céu, onde nós lemos agora. Aí onde Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus falou: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos esse pão. Então, diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É a passagem onde Jesus, está escrito: Jesus é o pão do céu. Jesus é o nosso alimento, Jesus é o nosso Senhor. Jesus nos dá o maná. O maná, ele é real na parte física, na parte financeira, na parte psicológica, na parte emocional, em todas as áreas. Tudo que nós precisamos, o Senhor é suficiente. Então, quando nós estamos obedecendo, nós nos sujeitamos ao Senhor, nós somos abençoados com o maná. Então, o que nós tivermos em mãos, sendo obedientes, é o suficiente. Nós devemos crer no Senhor e colocar total confiança no Senhor. Todas as respostas vêm do Senhor. Então, voltando em Êxodo 16, continuando, e o Senhor, então no versículo 4, então Deus falou para Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Aí onde nós lemos em João 6:32, o pão que procede de Deus para a plena satisfação de todos quantos dele se alimentarem para sempre. Alimentar de Jesus é nos submeter a nossa vida a Ele. Alimentar do pão do céu, alimentar de Jesus, é nos colocar realmente uma vida de obediência a Ele. Amar a Jesus é obedecê-lo. A pessoa fala: eu sirvo a Jesus. Então a pessoa, ela obedece ao Senhor integralmente. Fazemos tudo que o Senhor fala para fazer, nós fazemos. Tudo que Ele fala para não fazer, nós não fazemos. Nós temos que nos esforçar extremamente para isso. O pão vivo que desceu do céu, caso contrário, morreríamos de fome da alma. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36: todavia, como eu vos disse,
embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Ou seja, aquele que vier, nem de uma forma eu lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então todo aquele que crê em Jesus recebe o selo da redenção eterna. Qual é o selo? É o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21, 22, Efésios 1, 13, Efésios 4, 30. Quando nós nos arrependemos sinceramente, nos convertemos, nós recebemos esse selo da redenção eterna, que é o Espírito Santo, e passamos a servir a Cristo, e a nossa vida é guiada, dirigida, compelida pelo Espírito Santo. Versículo 40: de fato esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 48: eu sou o pão da vida. Eu sou, a expressão em grego evoca o nome de Deus. Êxodo 3,14. Vou continuar lendo. Jesus não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu-lhes, não murmureis entre vós. Observemos aqui que estamos falando que toda reclamação é contra o Senhor. Então o próprio Jesus nos ensina, não murmureis entre vós. Versículo 44: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículo 49: vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que tudo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. E no versículo 43, por essa razão Jesus assim respondeu, não murmureis entre vós. Murmuração é reclamação. Toda reclamação, ela é frontalmente contra o Senhor, portanto é pecado. Versículo 6: então Moisés e Arão ademoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Ele aqui está com letra maiúscula. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés, o Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e assim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão, dize a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando, eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhe, pois, que o crepúsculo comereis carne, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão,
e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Versículo 13. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Versículo 15. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhe Moisés: isso é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Versículo 16. Eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer. Um homer, ou seja, um jarro para cada pessoa que habita em sua tenda. Eu repito, na outra versão diz assim, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E aqui na King James, eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer. Aí a medida, um homer, um jarro para cada pessoa que habita em sua tenda, a medida do maná. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Veja só, quando nós servimos ao Senhor de integridade, com sinceridade, o Senhor nos abençoa com um maná diário. Eu digo que o maná diário é real. O que nós precisamos viver cada dia, um dia por vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, está escrito em Mateus 6. Então, o que nós precisamos hoje, nós devemos nos concentrar no dia de hoje. O Senhor, o que nós precisamos, o Senhor nos dá. O Senhor deseja que nós sejamos obedientes a Ele. Vamos ler 2 Coríntios 8,15. 2 Coríntios 8,15. Fala sobre contribuir com generosidade. Versículo 15. Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco colhera. Veja só, os cristãos de Corinto eram economicamente mais prósperos que os macedônios. No entanto, Paulo lhes lembra da instabilidade da vida, onde as situações podem se alterar de uma hora para outra. Romanos 15, 27. Assim, no futuro, os crentes judeus, abre parênteses, na época necessitados da oferta, fecha parênteses, poderão ajudar os coríntios de alguma forma. Paulo faz referência a Êxodo 16, 18, 19, é o que nós estamos lendo, e lembra uma passagem na vida dos israelitas quando colheram diariamente o maná no deserto. Os idosos e fracos juntavam menos do que necessitavam, enquanto os jovens e vigorosos recolhiam mais. Entretanto, veja só, a distribuição era equânime, de modo que o excesso de uns compensava a falta de outros, e todos tinham suas necessidades supridas. Este é o sentido do termo, entre aspas, igualdade na doutrina bíblica. Então, da mesma forma, quando nós nos sujeitamos ao Senhor com sinceridade, nós temos as nossas necessidades supridas. O Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta. Só devemos 100% da nossa sincera e desejada obediência diária ao Senhor. E então, deixa eu ler aqui, no versículo 12 também, porque se existisse disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem.
agora em 2 Coríntios, sobre contribuir com generosidade. Ao contribuir, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade. Aí está falando a contribuição para com outros semelhantes. Independente do valor monetário da oferta, nosso exemplo mais notável é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos 12, 41, 44. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta, 1 Coríntios 16, 1, 2. Então a contribuição para com a obra do Senhor, que o mandamento é o dízimo, que devemos, dízimo é um mandamento, e nós temos disposição sincera de ajudarmos a outros semelhantes. Quando tem necessidade, nós devemos socorrer aqueles que estão necessitados. Então nós devemos contribuir com generosidade, né? Mas antes da motivação para a contribuição material e financeira com o ministério da igreja, o crente ele é impulsionado pelo Espírito Santo a doar sua própria vida a Jesus, seu Salvador e Senhor. E nós, os crentes, chega à conclusão de que as pessoas, as almas, são muito mais importantes do que qualquer contribuição. As pessoas são muito mais importantes do que o dinheiro, que devemos ter cuidado. Veja só aqui: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, mais a motivação, como nós falamos, antes da motivação para a contribuição material, financeira, o crente ele é impulsionado pelo Espírito de Cristo a doar completamente, a se entregar, a doar a sua própria vida completamente para Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Vamos voltar agora em Êxodo, versículo 17. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com um homer, nós já lemos. Agora vamos para o versículo 19. Cada um então ali acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. O quanto precisava de fato tinha. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Nós somos aqui instruídos pela palavra de Deus a não nos preocuparmos com a ideia do capitalismo de acumular. Tá? Devemos tratar esse assunto com muito cuidado, porque a nossa total confiança é no dia. Que Deus, nós precisamos, Deus provê no dia. Tá? Essa questão de termos casas de aluguéis, essa questão que eu preciso ter, não precisa ter não. Nós precisamos ter uma vida em obediência ao Senhor, porque as demais coisas serão providenciadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar ter o governo de Cristo na nossa mente e nas nossas ações. Temos uma vida sujeita à vontade do Senhor. E todas as coisas serão acrescentadas, serão providenciadas. Então não era para guardar para a mesma coisa aqui, não andar ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, versículo 20, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Então no versículo 19, e disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã, ninguém guarde para amanhã. Vamos ler Mateus 6,34. Está escrito: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, ou é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo.
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não ficar pensando no dia da manhã. Pois o amanhã não é meu, o amanhã é do Senhor. Eu não devo ficar colocando a minha preocupação no dia de amanhã. Eu devo preocupar no dia de hoje. Basta cada dia preocupar em servir ao Senhor, preocupar em encher minha mente de Cristo, preocupar em ler a Bíblia, em procurar em colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Entendeu? Versículo 33 nos ensina: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Continuando, versículo 21. Colhiam, portanto, esse alimento, manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Versículo 22. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 hómeres. Abre parênteses, jarros, fecha parênteses, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés. Então ali, quando era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na sexta-feira caía 2 maná, que era um para sexta e um para o sábado. Aí depois voltava a cair 1 por dia, era uma unidade por pessoa. Aí foram comunicar isso com Moisés, que lhe esclareceu. Eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso sagrado, sabate, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o, mas tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. Então caía 2 hómeres, 2 jarros, um para a sexta e outro para o sábado. Versículo 24. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés, 2 pontos: comei hoje, porque este é o dia do sábado, sabá, o sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. Sábado não encontrareis no chão. Em Gênesis 2:3 está escrito: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Referência também em Mateus 12:8, onde diz: o Senhor do sábado. Versículo 8: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Vamos ver também Colossenses 2:16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábados. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O apóstolo Paulo afirma que as leis cerimoniais do Antigo Testamento são como sinais, abre parênteses, sombras, fecha parênteses, da vinda de Cristo o Messias, por retratarem simbolicamente a sua obra redentora entre os homens. Portanto, qualquer insistência em reviver e guardar esses rituais religiosos é uma demonstração de falta de reconhecimento de que todos os sinais e profecias em relação à vinda de Deus à terra para resgate do seu povo já se cumpriram em Cristo Jesus. Os hereges entre os colossenses ainda juntavam severas exigências ascéticas à sua falsa teologia. Aqui está falando em Colossenses ali dos cristãos livres do legalismo. Continuando, vamos ler Hebreus 4 ao 9, onde diz sobre o descanso sabático dos crentes.
Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia, nesses termos, 2 pontos. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma, 2 pontos. Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não ingressaram por causa da desobediência. Versículo 7. Determina Deus uma nova oportunidade e a chama de, entre aspas, hoje, ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes, abre aspas, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Versículo 10. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Veja só aqui. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 8. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. O autor dos Hebreus está sempre comparando a caminhada dos israelitas no deserto, abandonando a escravidão no Egito e peregrinando até o, entre aspas, descanso de Deus, em hebraico, sabá, na terra prometida, em relação à jornada do cristão rumo ao seu pleno repouso espiritual no reino de Deus. Repito, o autor dos Hebreus está comparando a caminhada dos israelitas lá com a nossa caminhada aqui, nós estamos peregrinando aqui, né? Em relação à nossa jornada rumo ao pleno repouso espiritual no reino de Deus, a salvação, a vida eterna. Então, o descanso dos judeus sob a liderança de Moisés e depois de Josué, temporário e terrestre, prenunciava o descanso eterno das nossas almas em Cristo. A expressão grega, entre aspas, acompanhada, significa literalmente, entre aspas, unida, enquanto pode dizer também que, entre aspas, boas novas foram literalmente, entre aspas, evangelizadas. A fé compromete o ouvinte com a mensagem recebida. Não se pode esquivar-se da sua obrigação. Então, a fé compromete o ouvinte com a mensagem recebida. Não se pode esquivar-se da sua obrigação. Romanos 10, 16, Isaías 53, 1. Então, do mesmo modo que a fé nas promessas de Deus era requerida para se entrar no descanso de Canaã, também só ingressamos nós no descanso pleno e eterno da salvação mediante a fé sincera na pessoa e na obra expiatória de Jesus Cristo. Deus concluiu suas obras no 7º dia da criação e descansou. Gênesis 2, 2, 3. Portanto, o Senhor nos convida, nos faz esse convite para quê? Para compartilhar do seu descanso e não para qualquer tipo de repouso que possamos conquistar. O nosso descanso é a confiança no Senhor. Obedecer e confiar no Senhor. Veja só aqui. O ingresso de Israel em Canaã sob a liderança de Josué representou uma forma parcial e temporária de entrar no sábado de Deus. Mas a posse do, entre aspas, sábado não foi completada naquela época, como demonstra o convite contínuo expresso no Salmo 95, 7 e 8. Veja só. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas.
versículo 10 de Hebreus 4. Vejamos só. Podemos tomar a posse completa do, entre aspas, sábado de Deus por meio da fé sincera em Jesus Cristo. Assim como Deus descansou da obra da criação, o crente pode descansar de empreender esforços na tentativa de alcançar a sua salvação e deve repousar na obra consumada pelo Filho de Deus na cruz do Calvário, o qual nos conduzirá ao sabá eterno do Senhor. Apocalipse 14, 13. E aqui, diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, no mesmo exemplo de desobediência. Veja só, o esforço do cristão não é para, entre aspas, para alcançar o mérito da salvação, mas sim porque, entre aspas, já é salvo. Busca perseverar na fé, pela obediência diária ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Não é uma vez salvo pela fé, não. E não temos merecimento algum pela salvação. O esforço verdadeiro é a perseverança, a obediência diária ao Espírito Santo, nos permitir sermos guiados pelo Espírito Santo e a plena obediência à Palavra de Deus. Então nós não devemos seguir o triste exemplo de Israel no deserto. Não devemos seguir aquele exemplo, aquele mau exemplo, aquele triste, terrível exemplo de Israel no deserto. As palavras, entre aspas, repouso e, entre aspas, descanso, vem do termo original sabatismos. Encontramos em João 5,19, João 14, 2, 24. Em João 14 está escrito: Jesus, o único caminho. Não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí depois Jesus promete o Espírito Santo. Depois fala o dom da paz de Cristo. Devemos meditar também em João 14 e João 5,19, que leremos para estar concluindo a leitura, essa meditação maravilhosa de Êxodo 16. João 5,19, aqui leremos. Tem como título: Honra o Pai e o Filho. Por essa razão os judeus perseguiram a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Versículo 19 de João 5. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e o faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Então o esforço de cada crente, de cada cristão, de cada seguidor de Cristo, não é alcançar por mérito, eu mereço a salvação, mas sim porque o Senhor Jesus nos dá a salvação. Nós devemos buscar perseverantemente na fé, pela obediência diária ao Espírito Santo e a obediência diária à Palavra de Deus. Não devemos de forma alguma seguir o triste exemplo de Israel no deserto: reclamação, desobediência e falta de confiança em Deus. Reclamação, desobediência, falta de confiança em Deus.
Então as palavras repouso e descanso vêm do termo original grego sabatismos. Vamos agora entrar na parte final. Êxodo, capítulo 16, versículo 30. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Versículo 32. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Vamos voltar aqui para ler Hebreus 9:4, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Aqui está se referindo aos ritos mosaicos. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. O altar de incenso localizava-se no lugar santo, contudo, no dia da expiação, esse altar passava a fazer parte do Santo dos Santos, por conta da retirada momentânea do véu. Havia, claro, um estreito relacionamento sacramental com o santuário interior e com sua arca da aliança. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava incenso desse altar, juntamente com o sangue de oferta pelo pecado, para dentro do Santo dos Santos. Agora, o perfeito sacrifício de Cristo. Versículo 11 de Hebreus 9. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Veja só, apesar de o tabernáculo mosaico estar ultrapassado, continuava a simbolizar, abre parênteses, inutilmente, simbolizar de forma inútil, uma volta à velha forma da lei, uma vez que ela não podia livrar em definitivo o ser humano da condenação do pecado. Os sumos sacerdotes levíticos tinham de repetir todos os anos as cerimônias de purificação. Veja só, mas Cristo ofereceu o sacrifício eficaz, um único sacrifício, pleno e eterno. Depois de obter a eterna redenção, subiu e adentrou o perfeito santuário celestial. Glória a Deus. Veja só, o versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Esse é o versículo chave de Hebreus. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício imaculado, na inteireza, por completo, da sua pessoa, e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo que habita no coração, que é o tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e imortal marca do pecado gravado no âmago do nosso ser. Ok? É impossível servir ao Senhor de forma aceitável com a consciência maculada, com a consciência manchada em pecado. Exatamente por esse motivo, versículo 15: Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Veja só, Jesus Cristo é o único e suficiente mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade.
cuja, entre aspas, promessa é a herança eterna como filhos do Altíssimo. Por causa da morte de Jesus, por causa da morte expiatória de Cristo Jesus, essa herança tornou-se realidade para todas as pessoas que creem sinceramente. Os chamados, aqueles que creem com sinceridade em Deus, Romanos 8, 28. Ao entregarmos como sacrifício e ao aspergir seu sangue sobre o madeiro da cruz, ao entregar-se como sacrifício e ao aspergir seu sangue sobre o madeiro da cruz e sobre o povo presente, ou seja, quando Jesus estava ali morrendo na cruz do Calvário, perante a lei, pagou totalmente o preço necessário para libertar o ser humano dos pecados cometidos sob a primeira aliança e quanto às violações dos mandamentos mosaicos. Marcos 10, 45. O termo grego, entre aspas, testamento, pode ser traduzido por, entre aspas, aliança, na maioria das vezes. Entretanto, aqui no versículo 17, o vocábulo é usado especificamente no sentido de comunicar as últimas vontades de uma pessoa sobre a partilha de sua herança. O testamento pode ser traduzido por aliança na maioria das vezes. Entretanto, aqui no versículo 17, o vocábulo é usado especificamente no sentido de comunicar as últimas vontades de uma pessoa sobre a partilha de sua herança. O conceito de, entre aspas, aliança volta à tona no versículo 18 em diante. Os benefícios do testamento não têm direito legal à herança determinada antes da morte do testador. Nesse sentido, como a morte de Jesus Cristo foi devidamente comprovada na história, a promessa da herança eterna já pode ser usufruída por seus beneficiários de acordo com a vontade expressa do Senhor. Glória a Deus. E concluindo, então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testamento para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, jarro, equivalia a 10ª parte de efá. Abre parênteses, arroba, fecha parênteses. O maná aqui está dizendo, aqui quando eu pesquisei no Google, aproximadamente 2,2 litros de comida. Então, durante 40 anos, o Senhor cuidou do povo. E depois nós vamos ver a consequência da desobediência, da reclamação. E no próximo capítulo nós veremos ali a jornada pelo deserto de Sim e a falta d'água. Nós veremos a boa água, a água boa que jorra da rocha. Israel vence os amalequitas. E assim continuaremos o estudo do livro de Êxodo. Todas as nossas dúvidas, nós encontramos a resposta aqui na palavra de Deus. Estamos sendo instruídos diariamente a ler a palavra para entender, e o que nós entendemos colocar em prática em nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude a isso diariamente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.